A sala de jantar da casa familiar perto de Évora estava cheia de risos e conversas quando tudo mudou em um instante. O meu pai António levantou-se de repente segurando o meu telemóvel que ele tinha encontrado por acidente no bolso do meu casaco. Tu és gay, Alexandre, tu és a vergonha desta família. Diante de toda a gente gritou ele, a voz a tremer de raiva e decepção. Diante da minha mãe Maria, da minha irmã Sofia, dos tios e dos primos reunidos para o almoço de domingo, o ar pareceu ficar pesado, os rostos congelados em choque. Eu senti o chão fugir debaixo dos pés, o coração a bater descontrolado, as lágrimas a subir, mas segurei-as com força. Não, pai, por favor, não é assim, tentei dizer, mas a voz saiu fraca e quebrada. Ele bateu com o punho na mesa, os pratos a tilintar, e apontou para a porta. Sai daqui agora, não quero mais um filho como tu nesta casa, a família Mendes não aceita aberrações. A mãe chorava baixinho tentando acalmar, mas ele silenciou-a com um olhar duro. Sofia baixou os olhos envergonhada enquanto os primos murmuravam entre si. Eu levantei-me devagar, as pernas trêmulas, o peito apertado com uma dor que nunca imaginei sentir. O cheiro do bacalhau assado que a mãe tinha preparado com tanto carinho agora parecia enjoativo. Saí da sala sem olhar para trás, subi as escadas para o meu quarto antigo e comecei a arrumar as roupas numa mala velha. Cada peça que dobrava trazia memórias da infância, corridas nos vinhedos do pai, jogos de futebol com os primos, festas de família onde eu sempre fingia ser o filho perfeito. Agora tudo isso desmoronava. Pensei no Rafael, o homem que conheci há 6 meses em Lisboa durante uma viagem rápida a trabalho. As nossas conversas profundas, as risadas partilhadas, o primeiro beijo tímido num café escondido. Ele era professor e entendia o meu medo de assumir, mas eu ainda não tinha coragem de contar à família. Agora não precisava mais. O pai tinha descoberto as mensagens por acaso ao pegar no meu telemóvel para ligar a um fornecedor. Desci as escadas com a mala na mão, a mãe tentou abraçar-me, mas o pai bloqueou o caminho. Não voltes enquanto não mudares, disse ele friamente. Saí para a rua, o sol de Alentejo a bater forte no meu rosto, mas eu sentia frio por dentro. Caminhei até à estação de autocarros, comprei bilhete para Lisboa e sentei-me no fundo do veículo olhando pela janela os campos de oliveiras a passarem. O que é que eu fiz de errado, pensava eu. Amo o Rafael, amo a minha família, mas parece que não posso ter os dois. Cheguei a Lisboa, já era noite, o bairro alto cheio de luzes e gente, mas eu sentia-me invisível. Encontrei um quarto barato num hostel e liguei ao Rafael, a voz embargada. Ele veio ter comigo e imediatamente abraçou-me forte sem dizer nada. Dormi pouco nessa noite, os gritos do pai e quando na cabeça. No dia seguinte procurei emprego como conselheiro em organizações de apoio a jovens. Queria ajudar quem passava pelo mesmo. Mas o peso da rejeição era enorme. A mãe ligou uma vez a chorar, mas o pai descobriu e proibiu. Sofia mandou mensagem a dizer que eu tinha envergonhado todos. Cada palavra era uma facada. Passei dias a andar pelas ruas de Lisboa tentando reconstruir-me pedaço a pedaço. O Rafael estava lá sempre paciente, mas eu questionava-me se valia a pena tanto sofrimento. A família era tudo para mim desde pequeno, as tradições católicas, as festas, os valores. Agora eu era o excluído. Uma semana depois recebi uma carta da mãe a implorar que voltasse, mas sem mencionar o pai. Rasguei-a. Não podia voltar como antes. Tinha de escolher viver a minha verdade mesmo que doesse. O preço era alto, mas eu pagava-o todos os dias com solidão e dúvida. Os primeiros meses em Lisboa foram um turbilhão de sobrevivência e descoberta. Encontrei um emprego modesto numa associação de apoio a jovens LGBT na Baixa, onde ouvia histórias semelhantes à minha. Os miúdos contavam como os pais os rejeitavam e eu via-me neles, o que me dava força, mas também reabria feridas. O Rafael e eu aprofundámos a relação, passeávamos pelo Tejo de mãos dadas em sítios discretos, falávamos de futuro. Ele tinha família mais aberta em Porto, mas entendia o meu drama. Uma noite no nosso pequeno apartamento em Alfama ele disse-me que me amava pela primeira vez. Eu chorei de alívio, mas o fantasma do pai não saía. Lembrei-me das discussões em casa onde o António falava contra o casamento gay, chamando-o de pecado moderno. Agora eu vivia isso e questionava se era mesmo errado. A sociedade em Lisboa era mais aberta, mas ainda havia olhares tortos no metro, sussurros em cafés. Uma vez um colega de trabalho descobriu e comentou que eu devia esconder melhor. Senti-me exposto outra vez. A irmã Sofia ligou certa tarde, a voz fria. O pai está doente do coração por tua causa, Alexandre, volta e pede desculpa, diz que foi uma fase. Eu respondi que não era fase, era quem eu era. Ela desligou zangada.
O preço da minha escolha era ver a família desmoronar sem poder ajudar. Comecei a voluntariar em grupos de apoio onde contava a minha história sem nomes. Os jovens olhavam-me como herói, mas eu sentia-me cobarde por não enfrentar mais. O Rafael encorajava-me a perdoar, mas como perdoar quem me expulsou como lixo? Tive uma promoção na associação. O meu projeto de workshops para pais ganhou visibilidade local. Pela primeira vez senti orgulho. Mas à noite os sonhos voltavam ao almoço em Évora. O grito do pai. Visitei Évora uma vez de longe, vi a casa da família, as videiras do pai, mas não me aproximei. O coração apertou. O Rafael teve uma crise com a própria família que descobriu sobre nós e o pressionou a acabar. Ele resistiu, mas o conflito mostrou-me que o mundo lá fora também julgava. Eu apoiei-o como ele me apoiava. Juntos fomos a Cabo da Roca um fim de semana, o vento forte, o mar lá embaixo. Ali senti um vislumbre de paz. Mas o passado puxava. Uma mensagem anónima chegou ao meu e-mail, alguém da família a dizer que eu destruíra o nome Mendes. Apaguei, mas doeu. Aos poucos construí rotinas, novo círculo de amigos no trabalho, cafés favoritos. A solidão diminuiu, mas o vazio familiar permanecia. O pai enviou indiretamente recados através de primos que eu devia casar com uma rapariga do Alentejo para salvar a honra. Recusei todos. O preço era a minha autenticidade. Rafael e eu planeámos uma viagem curta para o norte para conhecer a família dele. Lá vi como podia ser diferente, pais acolhedores. Invejei, mas inspirei-me. De volta a Lisboa continuei o trabalho ajudando um jovem expulso como eu. Ao ouvi-lo percebi que a minha dor servia para algo maior. Ainda assim as noites eram longas com dúvidas morais. Era egoísmo escolher o amor sobre o sangue. A sociedade dizia que família primeiro, mas o meu coração discordava. O Rafael abraçava-me forte nesses momentos. Aos 9 meses em Lisboa eu era outra pessoa, mais forte, mas com cicatrizes profundas. O clímax aproximava-se sem eu saber. O inverno trouxe a primeira grande crise. A associação enfrentou cortes de financiamento e o meu projeto ficou ameaçado. Enquanto lutava por apoios, recebi uma chamada inesperada do primo Pedro, que outrora fora meu confidente, mas que espalhara rumores sobre mim após o incidente. Ele pediu desculpa superficialmente, mas o tom era falso. Depois soube que a Sofia o incentivara a contar à família toda para pressionar-me a voltar. A traição doeu como faca quente. Pedro agora precisava de ajuda financeira. O pai dele falira e ele lembrava-se do meu novo emprego estável. Recusei educadamente, mas o gesto abriu velhas feridas. Rafael teve uma discussão forte comigo porque eu não queria confrontar diretamente. Tu guardas tudo dentro, disse ele magoado. Eu explodi pela primeira vez, contando como o medo de perder tudo me paralisava. Passámos dias distantes, mas reconciliámo-nos com uma conversa honesta sobre limites. No trabalho organizei um evento grande para pais e filhos LGBT. Muitos vieram, alguns reconciliaram-se. Ver aquilo deu-me esperança, mas também raiva porque minha família não fazia o mesmo. Uma noite recebi carta da mãe com fotos antigas de nós todos felizes. Chorei horas. O pai tinha piorado de saúde, segundo ela, mas recusava falar de mim. O dilema moral crescia: devia eu sacrificar a minha felicidade para salvar a família? A sociedade portuguesa ainda valorizava o sangue acima de tudo, mas eu via o custo. Rafael propôs morarmos juntos oficialmente. Aceitei e o apartamento em Lisboa tornou-se nosso lar. Ali construímos rotinas, pequenas alegrias que curavam. Mas o primo Pedro voltou a contactar, agora com a ameaça velada de espalhar mais mentiras se não ajudasse. Confrontação direta por telefone. Eu disse que o perdão não era automático. Ele desligou furioso. Isso abalou-me, mas fortaleci. No grupo de apoio contei a história completa. Os jovens aplaudiram a minha coragem. Pela primeira vez senti despertar verdadeiro. Não era mais a vítima, era o homem que escolhia. O projeto ganhou financiamento extra graças ao evento e eu fui promovido a coordenador. O sucesso trouxe satisfação, mas também solidão, porque não podia partilhar com a família. Sofia enviou mensagem a criticar o meu estilo de vida, dizendo que eu causava sofrimento à mãe. Respondi com verdade calma mas firme. O preço das minhas decisões era ver o elo familiar esticar até quase romper. Rafael e eu fomos a uma exposição de arte contemporânea em Lisboa, temas de identidade. Ali refleti sobre o meu caminho. A traição do primo mostrou que nem todos na família mereciam confiança imediata. Aos poucos construí fronteiras.
O inverno terminou com uma pequena vitória. O primeiro jovem que ajudei a reconciliar com os pais veio agradecer. Isso validou o meu caminho. Ainda assim a dúvida persistia. O certo era perdoar cegamente ou proteger-me. O Rafael dizia que o tempo diria. A tensão aumentava sem eu saber que o pior estava para vir. A primavera trouxe mudanças grandes. O meu projeto expandiu para várias cidades e a imprensa local entrevistou-me sobre apoio a jovens rejeitados. Evitei detalhes pessoais, mas o nome Mendes apareceu em alguns artigos. O pai viu e entrou em fúria, segundo a mãe, que ligou em segredo. Ele teve um ataque cardíaco. Leva o stress acumulado dos negócios da vinha que falhavam por má gestão. A família agora enfrentava dívidas e a saúde dele piorava. A mãe implorou ajuda financeira, mas eu hesitei. Era chantagem emocional ou dever real? Rafael aconselhou a ajudar anonimamente, mas eu queria confronto justo. Enviei dinheiro através de um advogado sem nome. Eles aceitaram, mas Sofia descobriu e acusou-me de hipocrisia por não voltar. A discussão por telefone foi dura. Ela chorou, eu mantive-me firme. O dilema moral consumia-me. O sangue justificava tudo ou a justiça vinha primeiro? Visitei a associação onde um pai arrependido contava como rejeitara o filho e agora sofria. Vi-me no pai dele e questionei se o António algum dia mudaria. O primo Pedro reapareceu pedindo emprego no meu projeto, mas recusei por falta de confiança após a traição. Ele espalhou boatos online sobre mim, mas ignorei e foquei no trabalho. O sucesso crescia. Convites para palestras em Porto e Coimbra. Com Rafael planeámos férias, mas o peso familiar adiou. Uma noite sonhei com o almoço em Évora. Acordei suado. Decidi escrever uma carta ao pai explicando o meu amor por ele, mas também por mim mesmo. Enviei, mas não houve resposta. A mãe disse que ele rasgou. O preço das escolhas era claro: isolamento voluntário por dignidade. Rafael e eu celebramos um ano juntos num jantar romântico em Lisboa. Ali prometemos apoiar-nos sempre. Mas a família ligou novamente. O pai precisava de cirurgia cara. Ofereci pagar metade anonimamente, mas eles queriam mais o meu regresso. Recusei. O conflito interno atingiu o pico. Questionava se era egoísta ou justo. A sociedade dizia família acima de tudo, mas o meu coração dizia não ao custo da alma. Ajudei mais jovens, um deles expulso como eu encontrou emprego graças ao meu apoio. Isso trouxe paz. Aos poucos o despertar completava-me. Eu não precisava da aprovação deles para ser completo. O Rafael disse orgulhoso que eu era forte. A família declinava mais, o negócio à beira da falência. Eles marcavam encontro, mas eu adiava. A decisão aproximava-se. O preço final seria alto de qualquer lado. Um ano exato após o almoço fatídico, bateram à porta do nosso apartamento em Lisboa. Abri e vi o pai António apoiado na bengala, a mãe Maria com olhos inchados de chorar, a irmã Sofia e o primo Pedro cabisbaixos. Entraram em silêncio. O pai olhou o espaço simples mas limpo. Alexandre, viemos pedir perdão, disse a mãe, a voz trêmula. O pai pigarreou, o orgulho ainda lá mas quebrado. O negócio faliu, a minha saúde está mal, precisamos de ti, filho. Sofia acrescentou que erraram ao julgar. Pedro murmurou desculpas pela traição. Eu fiquei parado, o coração a mil, as memórias a invadirem. Rafael ficou ao meu lado em silêncio e apoio. Sentei-os na sala, servi água e ouvi. O pai contou o arrependimento lento, como ver o meu nome nos jornais o fez pensar. Mas as palavras saíam forçadas, ainda havia julgamento velado. Eu respondi com calma, contei o meu caminho, a dor, a reconstrução, o amor pelo Rafael. Mostrei fotos nossas felizes. A mãe chorou, a Sofia baixou a cabeça. O pai disse que talvez pudesse aceitar se eu voltasse a ajudar a família. Recusei, o preço seria perder-me outra vez. Ofereci ajuda financeira para a cirurgia e recomeço do negócio, mas com condições de terapia familiar e respeito pela minha vida. Eles hesitaram, mas aceitaram. A conversa durou horas, lágrimas, confrontos verdadeiros. Eu perdoei, mas pus limites, não voltaria a Évora para viver como antes. O pai apertou-me a mão pela primeira vez em um ano, fraca mas sincera. Saíram com esperança renovada. Rafael abraçou-me forte. Eu senti o peso sair. Tinha pago o preço alto, mas ganhei liberdade e crescimento. A família mudou um pouco, mas eu mudei mais. A vida continuou com visitas esporádicas, cautela mas sem ódio. O despertar completo era escolher amor sem destruir-me.
Pode o perdão verdadeiro existir sem justiça, ou o sangue familiar justifica todas as dores infligidas, verdadeiro ou falso?